Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 29 de dezembro de 2025, meado de uma manhã de segunda-feira, portanto, é antivéspera de Réveillon, ou seja, de virada de ano. Estou voltando aqui para fazer o meu último vídeo do ano antes de entrar em recesso oficialmente. Não obstante, ela está de recesso desde o último dia 19, agora de dezembro, ocasião em que os prazos, para nós que somos advogados, só retornará a partir de 20 de janeiro. Não obstante, a Justiça voltar a partir do dia 7 de janeiro, mas os prazos, segundo o CNJ, segundo o novo CPC de Fux 2015, estão suspensos até no mínimo 20 de janeiro. Mas hoje estou voltando aqui, para além de fazer uma breve e sintética retrospectiva do ano que está encerrando, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D, ou 3 Dimensões, agradecendo aos mais de 350 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D, o 3 Dimensões, ato contínuo, esperando que todos tenham passado um excelente Natal, com muita saúde física, mental e espiritual, porque é isso que importa, e não à toa o tema de hoje, que irei reverberar, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico, pensa em sentido contrário, mas aqui hoje irei compartilhar um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, mas nos possibilitará fazermos uma grande reflexão e, por que não dizer, servir de norte para a gente fundamentar nessa breve retrospectiva que irei fazer exatamente acerca desse estado de coisa em que o mundo está a passar, este mundo líquido, este mundo em ismo, ou seja, de transformação, conforme disse aí já em diversos vídeos, esse mundo de finitude, onde somente Deus é eterno e nós somos efêmeros. E nesse período, como passar agora o Natal, é um período em que as pessoas mais sensíveis e revestidas de espiritualidade são tomadas por uma espécie de secura espiritual, que é aquele ímpar momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos permitir andarmos no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, para aprendermos a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Ato contínuo, Deus nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas, no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e que os se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e convosco hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar-nos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. E são com essas breves palavras, breves e singelas palavras de fato, valor e norma, que inicio e comunico o título objeto de nosso singelo estudo reflexivo de hoje. Abre aspas. Como entendermos os processos da verdadeira videira e figueira dos 28 templos estabelecidos pelo rei Salomão, à luz da filosofia oriental, da lei de Deus e da lei dos homens. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja o William Shakespeare, para quem a época fora pedagógico, se de dizer existir entre o céu e a terra,
amo luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas você que está aí do outro lado da tela deve estar me perguntando, doutor Cláudio, qual a razão pela qual hoje o senhor escolheram falar de dada temática? Explique, como sempre, a resposta é de fácil alcance, exatamente em razão de estarmos postados diante de manifesta crise de legalidade e legitimidade, por que não dizer, uma espécie de secura espiritual, que é aquele ímpar momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos ensinarmos a andarmos no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, para aprendermos a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Alto contínuo nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam, se exaltam, serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco hoje e sempre. Amém. Mas ao final, do que estamos a falar? Novamente explico, exatamente desse momento particular, deste momento em que não estamos vivendo numa guerra de carne e sangue, e se encontra uma guerra entre os principados e os potestados do bem e do mal. Deus, com 2/3 de anjos defendendo o bem, e do outro lado Satanás com 1/3 de anjos caídos da rebelião de Lúcifer, entrando na mente das pessoas e desviando essas pessoas do caminho estreito. E não à toa, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição. Mas, afinal, do que estamos a falar, como diziam os gentios, a era dos gentios? Estamos a falar exatamente de um período sombrio na história da humanidade. Depois de 2000 anos de nova e eterna aliança. Depois de 2000 anos em que o véu, a cortina rasgou-se, a cortina caiu, o véu se rasgou. E doravante, cada um de nós podemos, mano a mano, falar com o Todo-Poderoso, pois o seu trono há 2000 anos, desde que a cortina caiu, o véu se rasgara, com a inefável crucificação e ulterior ressurreição de Cristo Jesus, a figueira, ou seja, a videira, que é o trono de Deus, que é Israel, que é Jesus. Jesus fora pedagógico em João, dizer ser a videira, e o Pai, e o Deus Pai, o lavrador. E cada um de nós que representa a igreja, que representa Pedro, somos a figueira que precisa diariamente, figueira, e por que não dizer, a folha que precisa e depende diretamente de seu Criador, representada pela videira. Não obstante, a videira, assim como a figueira, sejam duas plantas produtoras de vinho e utilizadas simbolicamente para representar, de um lado, Deus, Israel, Jesus e Israel, a videira. Não à toa, isso é da nova e eterna aliança, Jesus, por meio de João 5-8, fora pedagógico, sentido dizer ser a videira, a verdadeira videira, e o Pai, o lavrador. E nós somos considerados os ramos da videira, que precisa permanecer nela, por meio da fé, por meio do amor, gozo e Pai, por meio do uso diário dos 7 dons de poder do Espírito Santo e dos 9 frutos do mesmo também, bem como ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso, e os 9 frutos, amor, gozo e paz, cujos 3 primeiros representam a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e os outros 6 a conduta do homem, bem como inteligência, alegria, fidelidade, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso, e as 6 armaduras de Deus, do capacete ao cinto, e do cinto à bota da paz. Diariamente devemos exercitar para buscar a fazer aquilo que revela a vontade e propósito de Deus.
mas qual fora verdadeiramente a razão pela qual escolhi no dia de hoje, neste dia que antecede, né, o clássico Réveillon, onde muitas pessoas no mundo inteiro irão comemorar com champanhes caríssimas, com grandes banquetes, grandes cruzeiros, grandes viagens. Não obstante, do outro lado, tem pessoas menos abastadas que mal têm o que comer. E é exatamente em razão disso que fui instado ou provocado a falar um pouco de dada temática, de como entendemos o processo da vida à luz da lei de Deus e da lei dos homens. E quando eu falo em processo, entendam, porque muitas pessoas, né, pedem, oro, rezo para Deus, pedindo as mais diversos pedidos de ordem física, material, mental, espiritual, pedindo dinheiro, pedindo emprego, pedindo saúde e etc. E parece que Deus nunca lhes atende. E muitas vezes atende, mas é porque a pessoa não teve a devida sensibilidade e consciência mítica, cósmica, democrática para entender. E em outras hipóteses, as pessoas não estão preparadas para entender que Deus é atemporal, ou seja, Deus não está submetido a nenhuma lei da gravidade, a nenhuma lei dos homens, a nenhuma lei da física. Deus é um espírito, Deus é um fogo consumidor. E Jesus, o instrumento, a palavra, que representa, corta dos dois lados. Jesus representa o verbo. Não à toa João no início disse, no início era o verbo, e sem ele nada se fez e nada se fazia, e o verbo se fez carne. Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou do trono de Deus para fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Mesmo ele sendo Deus, ele se fizera maldito na cruz para não ser bendito. Mesmo ele sendo Deus, ele descera ao ponto mais baixo da terra, a saber o Hades e o Sheol, e 3 dias após, ao ponto mais alto do universo, a saber o terceiro céu, o sinônimo de colo de Abraão. Mas quando muitas pessoas pedem, e parece que nunca Deus atende, não desistam. Pois, talvez, né, segundo Tiago também é pedagógico, o irmão terreno de Jesus, quando diz que a gente precisa saber pedir. Pois Deus jamais, repita-se, jamais irá atender pedido de ninguém, seja ele cristão, ortodoxo, heterodoxo, seja ele judeu, seja ele teísta, agnóstico, teísta ou teísta, seja ele das mais diversas matrizes religiosas. Nenhum pedido, se determinado pedido não estiver de acordo com a sua vontade e o seu propósito. E pior ainda, se o respectivo pedido não estiver de acordo com a sua palavra. Pois quando diz que céu e terra passarão, só Deus fica, somente Deus e as suas escatológicas palavras e promessas ficam, é porque Deus, para além de ser portador de um inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência, o trocinho por via reflexo, ele também é atemporal, ele não está destrito ao nosso tempo. E não à toa o rei Salomão estabelecera 28 tempos distintos e dividiu de forma monocrática em 14 perguntas, em 14 pares, bem como bem como 28 tempos
Quando vamos lá para Eclesiastes, para quem não conhece, Eclesiastes é um dos 3 livros escritos pelo rei Salomão, filho do rei Davi, um dos homens mais queridos do Antigo Testamento. O rei Davi, muitos questionam porque quão pecador ele era e Deus o amava da maneira que amava. E também o seu filho, o seu sucessor, né? A saber, o rei Salomão. O rei Salomão, ele só fizera um pedido para o Todo-Poderoso, que era para Deus conceder-lhe sabedoria para o mesmo poder governar sobre Israel. Diante de singelo pedido, pois o rei Salomão poderia pedir poder e riqueza, mas só pedira por sabedoria para poder governar sobre Israel. E diante de singelo pedido, Deus fora generoso e misericordioso para o rei Salomão, tornando não somente o homem mais sábio do seu tempo, como também, por via reflexa, no homem mais poderoso, mais rico de seu tempo. Não à toa ele governara, assim como seu pai, rei Davi, por expressivo 40 anos sobre Israel, com a sabedoria que Deus lhe concedera. O rei Salomão escrevera 3 livros. O primeiro retratando esse primeiro momento da vida que todos nós passamos, que essa vida, primeira fase da vida ideológica, e ele escreve o livro Cantares ou Cântico. É um verdadeiro livro poético, quando ele diz quem é ela, quem é ela, quem é ela, e ela era a igreja de Filadélfia. Ele chega à segunda idade e escreve o livro de Provérbio, o livro de sabedoria, retratando, né, e remontando a sua segunda vida, segundo momento da vida que todos nós também passamos. E esse livro, Provérbio, o livro de sabedoria, é um verdadeiro arcabouço ético, moral, jurídico e filosófico de como as pessoas devem regir as suas vidas em sociedade. Mas o rei Salomão chega à sua terceira idade, como nós também iremos chegar, e escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes. E nesse livro, ele fora pedagógico em estabelecer 28 tempos de Deus. 28 tempos de Deus. Começando em Eclesiastes 3, 1, capítulo 3, 1 a versículo 8, o rei Salomão cria, né, uma passagem, um poema sobre transitoriedade e o propósito de todas as coisas debaixo do céu, enumerando 14 pares de opostos, né, totalizando 28 tempos ou ocasiões. E aí o rei Salomão estabelece 28 tempos distintos, bem como Atenção moradores e comerciantes de Nova Parnamirim e região. Está acontecendo hoje o mutirão de cadastro para desconto na conta de energia. Trata-se da Lei 14.300. É um direito seu. Basta trazer seu documento com foto, celular na mão e a conta de energia em seu nome. o rei Salomão, no bojo de Eclesiastes, o respectivo livro estabelece 28 tempos, bem como
tempo de nascer, tempo de morrer. Vejo, portanto, aqui que nesse Eclesiastes 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 2 a 8, o rei Salomão divide esses 28 tempos em 14 pares, bem como tempo de nascer e de morrer, tempo de plantar e de arrancar, tempo de matar e de curar, tempo de derrubar e de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. O rei, remontando o pai dele, o rei Davi, que dançara nu para adorar o Todo-Poderoso. Tempo de espalhar pedras e de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, ou seja, provando que até para a solidão ou a solitude, que são dois institutos distintos, Deus prevê a necessidade. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar, jogar fora. Tempo de rasgar e de coser. Tempo de estar calado e de falar. Tem hora que a gente não precisa falar nada. Simplesmente ficar calado. Tempo de amar e de odiar. Até odiar existe previsão. Tempo de guerra e tempo de paz. Aí lembra a Ludmilla, aquela música da saudosa cantora gospel Ludmilla Ferber, que estabelece, né, e até fez menção a esses tempos de Deus. Mas o fato que o rei Salomão, o filho do rei Davi, que sucederam mesmo, né, no trono de Israel, estabeleceram 28 tempos: o tempo de nascer, de viver, de morrer, de falar, de calar-se, de colher, de jogar fora, de guardar, de jogar fora, de silenciar, e etc. Mostrando exatamente que a gente precisa saber entender o processo. E quando a gente fala em entender o processo, a cultura, notadamente a filosofia oriental chinesa, é pedagógica. Quando diz que a gente precisa saber, não somente entender, como respeitar o processo. Muita gente até dá o primeiro passo em um projeto de vida, em um projeto pessoal, em um projeto acadêmico, em um projeto empresarial, em um projeto familiar, social, cultural, de uma viagem, dá até o primeiro passo, mas não consegue ser perseverante e ir até o final. E me vem à mente aqui um grande exemplo, o pintor, o famoso pintor da Mona Lisa, o pintor da Mona Lisa, que há quem diga que ele nunca concluiu a obra. Ele, ao invés de pintar em cera que secava rápido, pintava a óleo, maneira de protelar. Ou seja, Leonardo da Vinci nunca terminou ou terminar a obra. Assim como muitos protagonistas, muitos cientistas iniciaram pesquisas grandiosas e chegaram próximo e desistiram. E aí vem vai e registra e coloca o seu nome na marca de patente. Ou seja, exatamente por quê? Porque não teve a devida consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, filosófica, especial, teológica ou espiritual de entender esses 28 tempos estabelecidos pelo rei Salomão. Mas na Bíblia, em diversos livros, tanto da Antiga como da Nova Aliança, Deus é pedagógico por meio da parábola entre o joio e o trigo, que diz que nada adianta um jogo de trigo jogado no chão se ele não se permitir sepultar. E por sepultar, se entendo, é você diariamente buscar se esvaziar, assim como Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziara do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Se esvaziar significa fazer a vontade de Deus. E não à toa perguntaram a Jesus qual seria o maior mandamento de Deus. Ele disse: o maior mandamento de Deus é amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo é a mesma coisa, ou seja, é amar o próximo como a si mesmo. Prática esta muito difícil no mundo atual, capitalista, um mundo arminiano, materialista, onde as pessoas, segundo o Schopenhauer, vivem numa meteórica sede de ter com o tédio de não poder possuir.
onde muitas vezes, na maioria das vezes, quando consegue de forma ilícita, de forma assodada, de forma inadequada, não anda se escondendo como Zé Carioca. Então hoje, resolvi falar deste tema, não obstante parecer simples ou comezinho, mas nos possibilita fazermos uma grande reflexão acerca desse estado de coisa e do que nós estamos dando valor. Jesus disse: estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Quem te observa hoje é pessoas desistindo até mesmo antes de dar o primeiro passo. Me vem à mente Martin Luther King, o grande ativista norte-americano, que disse que quando se depararem com um grande número de degraus, não se preocupe, apenas dê o primeiro passo. As pessoas hoje não podem sentir uma dor, não podem sofrer, não podem ser perseguidas, não podem sofrer nenhum tipo de dor, seja da alma, da carne, seja da alma. E seja do espírito. Quando eu digo alma, entenda por mente. Teologicamente falando, quando eu falo alma, entenda-se mente. E lá em Romanos, Paulo de Tarso é pedagógico quando diz, em Romanos 32:12, não vos amoldais ao padrão deste mundo. Buscai-vos, pois, se renovar por meio da vossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago é pedagógico quando diz cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca também na condição de pecadores. Logo, como dizia René Descartes, devemos não somente cumprir a lei de Deus, como também a lei dos homens. E Jesus foi pedagógico por meio da parábola: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, mandando o seu tesoureiro pagar o seu imposto de Pedro por meio de 4 moedas de dracma, que era moeda da época, que era proporcional a um dia de trabalho agrícola, e era proporcional ao o dinário romano. Mas Jesus foi pedagógico, não somente por meio de Tiago, como também por meio da parábola: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Paulo de Tarso, de Romanos a Filemão, é pedagógico quando diz que é Deus que alça o homem aos mais altos níveis de poder. Mas lá em Isaías 9:12 e seguintes, ele é pedagógico quando diz: ai daquele, se dirigindo, obviamente, aos 3 poderes e às autoridades constituídas. Ai daquele que institui lei, se dirigindo ao poder legiferante ou legislativo, ao executivo que executa, ao judiciário que julga e aplica a lei. Daquele que institui, que executa e que aplica a lei para perseguir pobre, a viúva, os órfãos e os menos abastados. Ai daquele, ou seja, o mesmo Deus que alça o homem ao mais alto nível de poder, por via reflexa, ele também é o mesmo Deus que destitui, e não à toa, a mesma arma e o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, por via reflexa, terá o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Vocês estão entendendo o verdadeiro espírito do tema de hoje? Este mundo líquido, este mundo descartável, como tão bem defendia o saudoso Papa Francisco, um mundo em que os valores éticos e morais não estão mais em voga. As pessoas vivem como lilista. Para quem não sabe, lilista é a pessoa que vive, tipo aquela música de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva aí, deixa a vida me levar, deixa a vida E tem ainda alguns ateus se declarando ateus não praticantes. Eu fico perguntando como seria um ateu não praticante. É como se estivesse em cima do muro e na hora que o bicho pegar, ele pula para dentro como se pudesse. Só pode até enquanto a porta da graça estiver aberta. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios.
Estamos a falar exatamente deste mundo líquido, deste mundo descartável, onde os valores ético-morais não estão bem em voga. É um mundo revestido de uma riqueza de informação em tempo real, uma riqueza midiática, e do outro lado, uma pobreza de atenção, onde você está sentado ao lado de parentes, da esposa, de filhos, de amigos, e eles estão ligados nas redes sociais, e você está ali, uma solidão acompanhada. E aí me vem à mente Schopenhauer, um grande protagonista do ateísmo e também da filosofia pessimista. Mas Schopenhauer foi pedagógico no sentido de dizer: quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Exatamente por quê? Porque ele se torna seletivo. Ele começa a descobrir a verdade, como diz João, um dos evangelhos mais ricos da Bíblia. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. E é por isso que Schopenhauer é pedagógico quando diz: nada aprisiona. Quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Exatamente por isso. Porque você passa a começar a ter uma consciência mítica, cósmica, democrática, cultural, religiosa, jurídica, da verdadeira essência da lei de Deus e da lei dos homens. E aí você passa a ser taxado como pessoa não bem vista à luz dessa sociedade moderna, mediática. E me vem à mente aqui a grande protagonista da filósofa alemã, cientista alemã, política, Elisabeth Naumann. Escreveu uma tese transcendental, abre aspas, espiral do silêncio, fecha aspas. Elisabeth Naumann, uma cientista política alemã, criara a respectiva tese no sentido de dizer que pessoas das mais altas, dos mais diversos níveis culturais, sociais, econômicos, religiosos, jurídicos, etc., não obstante serem sabedoras de determinada coisa errada, vão para as mídias em massa dizer exatamente o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. E é por isso que eu sou enfático e demasiado no sentido de lembrar que, assim como Deus não diz aquilo que a gente quer ouvir, e sim o que a gente precisa ouvir, todo bom pai, todo professor e todo bom advogado, no caso do pai, não deve dizer o que o seu filho quer ouvir. No caso do professor, o que os seus alunos querem ouvir. E no caso do advogado, o que os seus clientes querem ouvir. A não ser o que, em tese, ambos queiram ouvir, esteja de acordo com a lei de Deus e a lei dos homens, à luz da perspectiva da ética e da moral. E é por isso que o mundo está desse jeito. Esse mundo violento. Índice alarmante de feminicídio. E não à toa o Supremo Tribunal Federal, em 2023, julgando a ADPF 779, foi pedagógica, no sentido de dizer ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, que permitia que maridos, companheiros, namorados, matassem as suas companheiras por ciúme, porque ele errou chifre. E o Supremo, em 2023, por meio da ADPF 779, foi pedagógico, no sentido de dizer ser ipsilis, ou ser literalmente inconstitucional, o Instituto da Legítima Defesa da Honra, utilizado por alguns colegas, de forma até legítima, né? até 2023 era legítima, agora não, para defender os seus clientes. E aí eu tiro o chapéu para o Supremo Tribunal Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, assim como todas as cortes supremas do mundo, são muito criticadas pelos súditos, administrados e até mesmo jurisdicionados por seu ativismo judicial. E eu já disse, existe ativismo judicial do bom e do ruim. É como colesterol, como defendia o ex-ministro aposentado da Suprema Corte do nosso país, a saber, Luiz Roberto Barroso, quando disse que equiparou ativismo judicial ao colesterol. Não obstante, antes de se aposentar, vinha fazendo discurso, a meu ver, equivocado e paradoxal, no sentido de dizer que no Brasil nunca houve ativismo judicial, não obstante o mesmo no passado ter sido um ativista, um fervoroso defensor da tese do ativismo judicial. E aí você vê aí, na hora que as pessoas mudam de banca,
muda também, né? Aí aquilo que ele defendia passa a ser mera ideologia. Você vê que mundo descartável, como defendia o Papa, o saudoso Papa Francisco. É exatamente disso que estou a falar, dessa manifesta e iminente crise de legalidade e legitimidade sem precedente, onde no dia 8 de janeiro de 2023 o mundo assistia de camarote centenas e centenas de pessoas atacando os três poderes, e agora o mundo também pôde, por via reflexa, acompanhar a condenação da maioria, onde o seu grande mentor intelectual, saber, o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, foram condenados à expressiva pena de 27 anos e 3 meses. Exatamente por ser apontado como mentor intelectual dessa trama golpista. E agora está aí internado, submetido a procedimento cirúrgico e preso na Polícia Federal, definitivamente, como já fiz diversos vídeos aí. Não se trata mais de uma prisão preventiva, e sim de prisão plena, aquela que se dá por meio de um édito ou sentença penal condenatória transitada julgada. E observamos também aí a cassação da deputada que está foragida na Itália, presa na Itália, Carla Zambelli, a cassação de Ramagem. Tivemos também aí a suspensão por 6 meses do deputado Glauber. Tivemos aí a aprovação nas 2 casas da PL, da dosimetria, e fiz diversos vídeos aí, dizendo que não tem a menor chance de passar no Supremo, não obstante, né? Nesse primeiro momento agora, entendo, na qualidade de um advogado constitucionalista, que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá vetar por 2 razões. Primeiro, por ferir o interesse público, e existem pesquisas aí comprovando que mais de 50% da população brasileira aprova a prisão do ex-presidente, e também por ferir a Constituição, por ferir o princípio federativo da independência dos poderes, e não caber ao poder legiferante ou legislativo tratar de dosimetria da pena, notadamente quando se trata de uma anistia revestida de dosimetria, pois não existe, a nossa Constituição Federal não há remota previsão de alta anistia, notadamente para aqueles que foram protagonistas e autores intelectuais da tentativa de golpe. E aí também no decorrer do presente ano você pôde assistir vídeos em que eu fiz, né, cobertura semanal da política nem um pouco ortodoxa de Trump desde 20 de janeiro, ocasião em que ele assumira pela 2ª vez o governo dos Estados Unidos, a eleição do primeiro muçulmano a governar agora 1º de janeiro, a maior cidade e o maior PIB dos Estados Unidos, a saber, New York. E aí existem muitas pessoas lá, né, que é da direita do partido de Trump, republicano, que inclusive Sylvester Stallone, dizendo que ia se mudar de New York, ou seja, de Nova York, a partir de 1º de janeiro, em razão da eleição desse primeiro muçulmano e também africano. Você vendo como a África é rica. Nós temos aí o primeiro prefeito de origem muçulmana e africana, aí vai assumir agora 1º de janeiro nos Estados Unidos. Nós temos aí Queen, o grande Fred Mercury, um homem que mais escreveu sobre amor e morreu dizendo nunca ter sido amado. Temos o homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, o dono da Tesla, que fabrica carro elétrico, placa fotovoltaica de geradora de energia solares, a dona da Starlink, de fornece internet, dono da Neuralink, que instala chip humano e fabrica robótica, e também CEO, o dono da SpaceX, que é uma empresa espacial em parceria com a NASA, já colocou milhares e milhares de satélites na órbita baixa da Terra, e tem um projeto faraônico e futurista para construir um foguete, cujo mesmo dia já está trabalhando no mesmo, para levar 1000 humanos para povoar Marte. Aí eu pergunto, não seria melhor ele investir para diminuir a poluição ambiental desse pontinho pálido azul, como defendia em isso de 1900 Carl Sagan, no momento em que ele gerenciava uma missão da NASA, notadamente
por meio da sonda Voyager 1, que é o objeto em que o homem conseguira colocar mais distante da Terra. Mas naquele momento, em 1900, o cientista Carl Sagan, para quem eu tenho na minha mais alta conta, deu um trino e deu um comando para virar a sonda Voyager 1 para o lado da Terra. E ele, quando observou, ficou ipsilis impressionado, a ponto de dizer que estamos literalmente abandonados no espaço e não tem ninguém olhando para nós. A ponto até mesmo de dizer que somos um acidente genético. Mas com todas as vendas de respeito que tenho esse grande cientista, para quem eu tenho na minha mais alta conta, digo que não somos um acidente genético, pois não existe nenhuma substância que o nosso organismo necessite, que Deus tenha colocado na Terra. E não à toa, a NASA até hoje não se tem remota notícia de ter encontrado um país, um planeta no sistema solar, em nosso sistema solar, capaz de substituir a Terra. E lá, quando a gente vai para o último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse, que é sinônimo de revelação, a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos para o seu querido apóstolo João, na ocasião dizendo: escreva 7 cartas para os 7 anjos das igrejas onde hoje se encontra localizado no interior da Turquia. Sete cartas escatológicas, que é parte integrante do último livro da Bíblia. Mas no último livro escatológico tem previsão, salvo o melhor juízo, no artigo 40, capítulo 50, 47 seguinte, que diz que no dia do Senhor, do tribunal de Cristo, quando Jesus vier pela segunda vez, não virá mais como servo e cordeiro, ele virá como rei, como dizia o Nabucodonosor, depois que Deus fez ele viver como um animal selvagem, para baixar a sua arrogância, a sua soberba, e reconhecer que não existe nenhum rei maior do que Jesus, que não existe nenhum senhor dos exércitos maior do que Javé Shadon, Elion, Adonai, eu sou. E no último livro da Bíblia diz que no dia do Senhor não haverá mais sol, não haverá mais lua, e haverá uma nova terra. Então não faz sentido Elon Musk tá com esse projeto mitológico em querer povoar Marte até 2050, levando 1000 anos. Notadamente, quando se tem em mente no ponto, sob a perspectiva cosmológica, sob a perspectiva da astrofísica, da física quântica, que o planeta Marte é um planeta rarefeito. Tem hora que a temperatura é 163 graus abaixo de zero. E outras horas, ao contrário. Então não há remota possibilidade desse projeto de Elon Musk prosperar. E remonta a Torre de Babel, capítulo 11, capítulo 6, versículo 11 de Gênesis, onde Deus disse, falando com os seus anjos, disse, temos que descer lá, porque senão aquele remanescente do dilúvio de Noé não terão limites, a sua capacidade é limitada. Ocorre que eu já disse em diversos vídeos que essa capacidade, que é o livre-arbítrio, que é o único poder que Deus nos dera, ela não é limitada. Se fosse, Deus não teria descido lá na Torre de Babel para frear aqueles homens e fazer com que eles falassem diversas línguas e se dispersassem. Se Deus quisesse que esse livre-arbítrio fosse limitado, ele não teria colocado aqui no meio do cérebro do homem a serotonina, que é um neurotransmissor que serve para regular todos os demais neurotransmissores, inclusive a própria dopamina. Dopamina, tudo aquilo que aspiramos, que desejamos, a ponto de usarmos o futuro para não somente criarmos e lapidarmos o presente, mas se Deus quisesse que o homem fosse um ser ilimitado,
ele não teria colocado a serotonina para controlar a dopamina. Ele não teria descido na Torre de Babel. Remontando o quê? Que devemos evitar os extremos. E a contínuo também me vem a teoria do Zen de Buda. Não existe nenhum templo budista existe todo o templo budista, existe 3 portas, mas só existe uma que está aberta, que é a porta do meio, remontando exatamente a ideia de evitarmos os extremos. É por isso que diz, aquilo que não tem remédio, remediado está. E remédio só serve para quê? Remédio químico, para remediar e criar, por meio de seus efeitos colaterais, outras patologias. Somente Deus cura. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos, como diziam os gentios? A era dos gentios. Estamos num mundo de ismo, de transformação, numa crise de legalidade e legitimidade sem precedentes. Albert Einstein, certa feita, foi pedagógico, no sentido de dizer que não há como resolvermos nenhum problema partindo da premissa ou partindo da consciência de quem o criou. Nos remontando aí e nos remetendo para uma ideia de que devemos pensar fora da caixa. Não podemos sermos somente mais um no meio da multidão. Tenhamos que sermos uma presença viva naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Quando Paulo de Tarso, por Romanos, lá em Romanos 12, 32, diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não está dizendo para a gente ser radical, para a gente ser extremista. Está nos remontando para a teoria do Zen de Buda, está nos remontando para a cultura e filosofia oriental, notadamente a chinesa, que diz que tenhamos que compreender e respeitarmos o processo. Não é porque a gente não ganha dinheiro quando a gente trabalha. A gente plantou a semente. E aí por isso que a gente tem que saber dividir o joio do trigo. A gente tem que saber aprender a parábola do semeador. Onde Jesus é pedagógico. Falando do bom administrador. Que o bom administrador, o bom semeador, ele deve escolher uma boa terra, uma terra fértil. Deve escolher uma boa semente, pois jamais uma semente ruim irá dar fruto bons, assim como semente boa jamais irá dar fruto ruim. O tempo de plantar, de regar e de colher. À luz, dos 28 tempos estabelecidos pelo rei Salomão, combinado aí com a parábola do semeador. Ou seja, muita gente começa a estudar para um concurso, a maior parte das vezes de forma inadequada, aí fica reclamando, não tenho condições, jamais vou passar, sou burro. Ninguém é. Deus, para além da dopamina, da serotonina aqui no meio, que é o neurotransmissor que regula a dopamina, ele nos fez portador de corpo, alma, mente e espírito, e ainda nos concederam o livre-arbítrio, que é uma espécie de potência para o homem fazer ou não fazer, é uma espécie de direito potestativo de o homem fazer ou não fazer determinada coisa, sob pena de responder sobre as condutas desviantes. Quando Deus diz, ou você está comigo, ou vai arder no mármore do inferno, como dizem os islâmicos, os muçulmanos, ele não está sendo um Deus autocrata. Ele está simplesmente dizendo que não há, que assim como os peixes não conseguem viver fora da água, ou seja, a água é condição sine qua non, ou indispensável para a manutenção dos peixes, por via reflexa, Deus é condição sine qua non para a existência de sua criatura. O homem não consegue viver fora de Deus. E aí, me vem à mente aqui a figueira e a videira, onde Jesus é pedagógico de dizer ser a videira e nós a sua figueira. E aí me vem à mente a parábola, a parábola
da poda. A palavra da poda é onde Deus é pedagógico, no sentido de dizer que até de amaldiçoar uma figueira que, não obstante ser muito linda por fora, muito bela, muito loira, dava folhas, mas não dava frutos. E aí ele também chega ao ponto de amaldiçoar as figueiras, né? A figueira que diz que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E a videira, na verdade, né, que representa nós, essa nossa miserável natureza humana, deve estar sempre acoplada ao quê? A videira, que é Jesus. A videira, entenda-se como Israel, a terra escolhida e o povo escolhido por Deus no início do Antigo Testamento. E a videira significa Israel e Jesus. E as figueiras e as folhas representam a igreja, o povo de Deus. Aí me lembrei, Mater Populis Fidelis. Fiz um vídeo aí. Mater Populis Fidelis. A mãe do povo de Deus. A mãe do povo fiel de Deus. Ou seja, Maria. Que o saudoso Papa Francisco chamava de Santíssima Maria Maior. Mas lá em Lucas 6:38, trata exatamente, né, que devemos doar. E aquele que se doa, e aquele que se doa e doa, lhe será doado. A quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. A quem muito lhe foi confiado, muito lhe será exigido. Jesus diz ser a videira, a verdadeira videira, e nós, os ramos que devem permanecer junto dessa videira que é Jesus, por meio da fé, por meio das boas obras, pois Tiago diz que a fé não pode ser como as ondas do mar, ela não pode ser oscilante, ela deve ser fervorosa. A contínuo me remontando o grande protagonista do avivamento norte-americano, a saber, Billy Graham, morreu aos 99 anos. Fora conselheiro de todos os presidentes norte-americanos de sua época. Mas ele disse que assim como a palavra de Deus é a bússola do cristão, por via reflexa, a palavra de Deus sem exercício, ela é inócua. Referendando exatamente, né, que se Jesus é a videira, Jesus e Israel é a videira, nós somos a folha. Nós somos os ramos que precisamos cortar. Entenda-se como ramos as nossas imperfeições, os nossos pecados, a nossa soberba, o nosso egoísmo, a nossa ambição. A maior viagem que o homem pode fazer não leva a distância de pouco mais de 30 centímetros. É exatamente isso. Não precisamos ir para a Austrália, Japão, Rússia, Estados Unidos, Oriente Médio, Leste Europeu, países nórdicos, da Noruega, da Suíça, da Suécia, Islândia. A maior viagem de todas não leva a distância de pouco mais de 30 centímetros. Exatamente. 30 centímetros é a maior viagem em que o homem pode fazer no alto de sua infinita grandeza, consciência intelectual. E essa viagem, ela parte do membro inferior aqui do coração, onde se hospeda a emoção, cheia de defeitos, cheia de ambição, de soberba, de egoísmo e de imprecisões. Daqui para cá, dá 30 centímetros. Mora a razão num cérebro com mais de 100 bilhões de neurônios. Cada um dessas microcélulas nervosas, enquanto células individuais são capazes de armazenar até 10 mil células, reproduzirem
em 10 mil novas células neuróticas a cada instante. Estamos a falar das sinapses. Então aqui no coração reside a emoção, com todas as nossas fraquezas, todos os nossos medos, todos os nossos cárceres. E aqui a razão. Então essa é a maior viagem que o homem pode fazer. Esse duelo entre a razão e a emoção. E aí me vem à mente Blaise Pascal, um dos grandes protagonistas da lei da relatividade, a ponto de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Mas Blaise Pascal, poeta francês, também foi pedagógico, no sentido de dizer que um dos maiores defeitos do homem é não conseguir ficar calado um segundo de minuto em uma sala. Para além disso, Blaise Pascal também foi pedagógico, no sentido de dizer que o homem que crê em Deus, se em tese Deus não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, já não se pode falar o medo daquele que não crê, pois o seu prejuízo, segundo Blaise Pascal, será incalculável. Logo, não tenho a menor dúvida de crer na inefável existência do Todo-Poderoso, Javé Shadon, Javé Shalom, Adonai. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Mas em João 15, 2 e seguinte, Jesus, Pedro, falando da parábola da poda, fala da figueira estéril, que é aquela figueira que é muito linda, muito bela, muito loira por dentro, mas por dentro não dá fruto. E ele amaldiçoou essa figueira estéril, que dá folhas, porém não dá frutos. E quando a gente vai lá para Provérbios, o rei Salomão foi pedagógico, quando diz: quem cuida bem da figueira comerá do seu fruto. E por via reflexa, o rei Salomão continua dizendo: quem trata bem do Senhor será honrado. Quem trata bem de seu pai, seus pais, também será honrado. Vejo, portanto, que não estamos vivendo uma guerra de carne e sangue, sim contra os principados do bem e do mal. Deus defendendo o bem com seus inefáveis 2/3 de anjo, e Satanás, por meio de 1/3 de anjo caído da rebelião de Lúcifer, entrando diariamente na mente das pessoas para tentar desviarem do caminho estreito. E não à toa, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Qual é o caminho que você quer? O estreito, que é aquele onde Cristo Jesus se encontra ávido, esperando para nos recepcionar com um grande banquete da vida eterna, ou esse mundo largo e longo de prostituição, de droga, de avarência, é uma sede de ter com o tédio de não poder possuir. É um mundo extremista, é um mundo materialista, arminiano. As pessoas não têm a mínima inteligência emocional, a mínima consciência mítica, cósmica, democrática. E um dos poderes, quando a gente vai lá para os livros apócrifos da Bíblia, a gente observa algo muito interessante. Jesus, um dos poderes de Jesus, que é exatamente a imortalidade da consciência. A imortalidade da consciência. Nos remontando que diariamente tenhamos que não somente morrer para o pecado, morrer para a avarência, para o egoísmo, para a raiva. E me vem à mente Shakespeare. Diz que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outro. E isso não existe. Isso é uma coisa anacrônica. A grande diferença entre
O elixir da vida e o veneno é a dose. Se você tomar uma dose exagerada do elixir da vida, você morre. Por via reflexa, se você tomar uma dose pequena de veneno, você não morrerá. Vejo, portanto, que a grande diferença entre o elixir da vida e o veneno é a dose, remontando a ideia de equilíbrio, de inteligência emocional, ato contínuo, remontando também a filosofia atemporal do estoicismo, tão bem defendido pelo ex-imperador romano Marco Aurélio, Sêneca, contemporâneo de Jesus, citado por Dom Jerônimo, remontando, a teoria do Zen de Buda, remontando aquele período triunfal do monte da transfiguração, onde Jesus tem 12 discípulos, pede para acompanhá-lo até o monte da transfiguração, e no caminho de doravante somente 3, os seus queridos, a saber, João, do Apocalipse, o único que estava lá no Calvário, na cruz com ele, Pedro, aquele que ele disse, você é a rocha, onde eu irei edificar minha igreja, com base nisso a igreja católica, notariamente de Constantino, da Apostólica Romana, diz que Pedro é a base. Na hora que Roma diz que Pedro é a base da igreja, o inferno entrou em festa. Pedro, na verdade, representa a igreja. Pedro, na verdade, representa essa nossa miserável natureza humana pecadora. E me vem à mente o grande protagonista da segunda reforma protestante, a saber, João Calvino, francês, por meio da sua tese da soberania divina de Deus, a ponto de dizer que Deus é poderoso de tal maneira que tudo que nós, ou seja, tudo que o homem fizer, será inócuo, pois Deus já escolhera desde o princípio quem ele irá salvar. E é interessante questão de ser escolhido, de ser chamado. Os escolhidos, esses são especiais. Muitas pessoas são escolhidas e não se dão conta de que são escolhidas. Pessoas escolhidas não podem mudar o seu rumo, mudar o curso da sua vida, pois ela é escolhida e é Deus que traça o seu caminho do início ao fim. Moisés, Noé, Abraão, Adão, o primeiro homem, 2000 anos depois, de Adão a Abraão, mais 2000 anos. Abraão, o primeiro judeu, mais 2000 anos para frente, de Abraão para Jesus, aí vem Jesus, um homem de uma nova linhagem, o verdadeiro rei da tribo de Judá, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Então existe uma grande diferença entre ser chamado e ser escolhido. Os escolhidos é você que está sofrendo. Todo escolhido tem um grande propósito no projeto de Deus. O que traiu Jesus com 30 moedas de prata, Judas Iscariotes, era escolhido, pois não tinha como Jesus concretizar o seu projeto se não fosse com a participação de Judas. Logo, Judas era escolhido. Não à toa Jesus, para além de beijá-lo, chamou-lo de meu amigo. Os escolhidos não estarão isentos de dor, de sofrimento. E dou um exemplo. Um dos homens que fizeram no Antigo Testamento, o sucessor do profeta Elias, a saber, Eliseu, no mínimo 10 milagres em nome de Deus, morreram de lepra. Naquela época, toda a população era leprosa. E só um homem, Deus, deu poder para Eliseu curar, a saber, o general da Síria, Naamã. Vejam que os escolhidos, eles não estão livres de sofrimento, de dores. Se você diariamente trabalha muito, estuda, e as coisas parecem que não acontecem, não desista, pois você é um escolhido. Todo escolhido tem um sacerdócio, tem uma cruz para carregar, tem uma missão grandiosa. Não se faz nada grandioso com coisas simples, fazendo
apenas aquilo que é da sua mera responsabilidade. Jesus dizia: não existe nada de extraordinário se fazer aquilo que é sua mera responsabilidade, sua mera obrigação. E não à toa Jesus também fora pedagógico, quando disse: na hora que você disser que é meu seguidor, a cada 5 numa casa, numa família, 3 será contra mim. A cada 3, 2 contra mim. E foi para além disso. Jesus foi para além dizendo que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a sofrer, quiçá, a morrer pela sua causa. E não à toa, Paulo de Tarso, aquele que era o maior algoz de Cristo Jesus, é, sabe, Saulo, antigo Saulo de Tarso, quando ia armado até os dentes no caminho de Damasco, na Síria, para perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar os seguidores de Jesus que estavam pregando lá na Síria, e Jesus derruba Saulo com a tocha de fogo, deixa o mesmo 3 dias numa espécie de jejum compulsório e cego. Em ato contínuo aparece em sonho para Ananias e diz: Ananias, estou mandando um homem aí, o receba o alimento, que ele vai chegar muito fraco, que eu dei um jejum nele aqui compulsório de 3 dias, e cego também, pois doravante ele será meu pregador. E Ananias pergunta: Senhor, como é o nome dele? O Todo-Poderoso, eu sou, diz: o nome dele é Saulo de Tarso. Ananias retruca, diz: como, Senhor? Saulo, o nosso maior algoz, em que pese estava vindo até armada até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo matar, e que Jesus, no alto de sua infinita grandeza, fora pedagógico em nos ensinar, quando disse: escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo, aquele homem que escrevera mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, por meio das 3 epístolas de Romano a Filemon, Saulo teve sua vida tentada. E antes dele morrer, ele disse ter feito um bom combate. Antes de ser literalmente decapitado, ele disse ter feito um bom combate. E por um bom combate, se entendo, é você mesmo sofrendo diariamente, mesmo enfrentando perseguições, obstáculos, injustiças epistêmicas, testemunhais e hermenêuticas, tribunais de exceções, parcialidade de juízes, julgadores, perseguições de olho grande, de Satanás, mas você sabe que o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. Não à toa, devemos dizer, no dia de hoje: posso estar fraco, mas não sou fraco, pois quanto maior a minha fraqueza, sei que maior o poder do Todo-Poderoso diante de mim e daqueles que nos oprimem. E lá em carta de Hebreus e no livro de Isaías, Deus é pedagógico quando diz: se alguém fizer um mal a você, não se vingue, deixe que eu serei o seu vingador. Eu farei com que ele seja o solo onde você pisa. Ou seja, quando a cultura e a filosofia oriental, notadamente a chinesa, notadamente a budista, quando a palavra de Deus, do primeiro ao último livro, do primeiro livro de Gênesis ao último livro escatológico, é pedagógico em falar em esvaziamento, em falar em renúncia, em falar em amor, não à toa, aquele que abordoa objetos estranhos negocia, como dizia Mazili e asseverou Cresce Morton. Razão e ciência, e dias virão em que a razão dominará o mundo. E veio São Tomás de Aquino, por meio da sua patrística, tentar aliar a fé à razão. Não pense que a vida de um cristão será fácil, pois o cristão escolhido, aquele que é escolhido pelo Todo-Poderoso, será instrumento de grandes projetos de Deus, será instrumento da vontade e do propósito de Deus. E quem é escolhido, não pense que vai ter vida fácil, mas terá certeza que nunca estará só. E assim como o imperador tentou matar João numa caldeira de fogo, numa caldeira escaldante de azeite, você vai atravessar o Rio Jordão e não vai se afundar. Você vai atravessar o fogo
e não vai se queimar, pois o Todo-Poderoso, Javé Shadon, Javé Shalom, Elion Adonai, eu sou, estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. É isso. Isso é o ser cristão. Existe uma grande diferença de ser crente e cristão. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Todo ateu é crente, pois para ser crente basta crer em algo. Ser cristão, para além de ser crente, que ele crer que Deus existe e que é o seu Salvador e que é a sua videira e que é o sal da vida e que é a luz da vida e que é o porto de entrada e que é a chave hermenêutica e que Jesus é a chave hermenêutica para chegar ao Pai. Todo escolhido terá ímpar certeza de que diariamente a sua vida não será fácil, pois não há céu sem tempestades, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. E a parábola da poda, João 15, 2, nos remonta, no sentido de combinar com João 15, 1 a 8, que se de um lado Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a chave hermenêutica, ninguém chega ao Pai senão por meio do Filho, nós somos a folha, nós somos a figueira, aquela figueira que às vezes dá fruto, às vezes não dá, às vezes dá, mas não é bom. E aí a parábola de João 15, 1 a 8, Deus é pedagógico em dizer que devemos diariamente nos poldar a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa ignorância, o nosso egoísmo, o nosso narcisismo exacerbado em si mesmo, poldando os galhos secos da figueira, poldando as figueiras que são muito lindas, muito belas, muito loiras por fora, mas dentro são podres. E não à toa, quando a gente vai para Gênesis, na época do Jardim do Éden, Gênesis é pedagógico, quando nos revela que antes do pecado de Adão e Eva, não existia vergonha, não existia nudez. Deus falava o dia todo, diariamente com Adão e Eva. Os dois andavam nus. Não obstante andarem nus, não precisava trabalhar. A mulher não menstruava. Provando aí que, em tese, né, o trabalho foi criado como um castigo para o homem e a menstruação também para a mulher. E dá origem aí. Mas o fato é que a nudez não existia vergonha, mesmo Adão e Eva andando nu. E a partir do pecado, ambos, ou seja, Adão e Eva, passam a ter vergonha do Todo-Poderoso. Essa nudez, essa poda que tenhamos que cortar, tenhamos que despertar para a verdadeira consciência mítica, cósmica, democrática, filosófica, jurídica, cultural, democrática, jurídica, especial, espiritual. Pois não vivemos numa guerra de carne e de sangue, sim, contra os principados e potestades do bem e do mal. E temos a ímpar e a necessária, temos a necessidade de diariamente trabalharmos e investirmos primeiro no reino de Deus. Pois quando vamos lá para Mateus 6,33, Deus é pedagógico, no sentido de dizer que primeiro devemos investir no reino de Deus e o resto será agregado, ou seja, tudo que precisaremos, dado o inefável caráter de onisciência, de presença e de potência do Todo-Poderoso, Ele nos dará. Muita gente
faz algo e quer um resultado imediato. Só investe nas coisas desse mundo largo e longo, mas está esquecendo de investir naquilo que realmente vale, que é no reino de Deus, e o resto será crescido. E não à toa que Deus nos faça pobres sem ser miserável e ricos sem soberba. Como fora pedagógico, o pai da Patrícia saber, São Tomás de Aquino. Mas em Mateus 6,33, Jesus é pedagógico em nos remeter para investirmos primeiro no reino de Deus, pois a vida eterna não é essa aqui. Essa vida aqui está sendo um monte, a terra aqui é um monte Sinai, um vale da sombra da morte, em que Deus está usando para construir a nossa fé de forma gradativa, assim como ele fizeram no passado com o patriarca Abraão, a ponto de dizer que ele abandonasse toda a sua parentalidade e fosse supostamente para Canaã. E se ele cumprisse, e se ele o acompanhasse, doravante, para além dele torná-lo pai de grandes nações, iria dar seu grande filho. Para além dele tornar pai, quando nós tínhamos quase 100 anos, seu primeiro filho, a saber, Isaac, fruto da promessa, ele iria torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que os grãos de areia na terra e o número de estrelas nos céus. E como Deus não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, tornou Abraão hoje no homem que é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões. A segunda do ranking é saber, o islamismo, com cerca de 1,5 bi, e as estatísticas e prognósticos apontam que até 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais antiga ou longínqua, é saber, o judaísmo, com apenas 13 milhões de judeus semitas ou judeus, que são sinônimos entre si, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada aquela guerra de titãs entre o grupo terrorista Hamas, há mais de 2 anos, onde já dizimaram mais de 80 mil pessoas. Temos aí do outro lado a guerra com mais de 3 anos da Rússia e Ucrânia, mostrando a ausência, a falta de esvaziamento, de sabedoria, de inteligência emocional, de buscar o verdadeiro espírito da vontade de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, pois Tiago é pedagógico, no sentido de dizer cumprir somente a lei de Deus, em detrimento da lei dos homens, nos coloca também na condição de pecadores. Logo, como dizia Descartes, não somente devemos cumprir a lei de Deus, como também a lei dos homens. Mas o fato é que Jesus é a verdadeira videira, ou chave hermenêutica para chegar ao Pai. E nós somos a folha que diariamente precisamos ser lapidada com fogo, com o dínamo do fogo, consumidor do Todo-Poderoso. Razão pela qual concluo para este estudo temático, no sentido de dizer que não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Somos apenas um sonhador, que assim como você, tenhamos que fazermos o maior esforço possível para fazer aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Precisamos não somente entender como respeitar os ritos, os 28 ritos do templo estabelecidos pelo rei Salomão, da vida, como os ritos e tempos da parábola da poda, e por que não dizer do administrador, do bom administrador, e da parábola do semeador, escolhendo a boa terra, a boa semente, a época de plantar, a época de regar e a época de colher. Entendendo e compreendendo, sobretudo respeitando os 28 tempos de Deus, a época de nascer, de viver, de calar, de falar, de juntar, de jogar fora, de calar-se. Agindo assim, não seremos apenas mais um no meio da multidão no ano novo de 2026, mas seremos uma presença viva, capaz de não somente sermos o Senhor
de nosso destino, mas o comandante de nossa alma. Pessoal, estou ficando por aqui. Desejo um excelente Réveillon, um excelente ano novo para todos. Agradeço do fundo do coração aos mais de 350 mil views e aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao presente canal da Cidadania. Se gostaram do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com mais pessoas. Se inscreva no presente canal e se ter vontade, dê seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Tenham todos um excelente Réveillon, com muita consciência mítica, cósmica, democrática, com muitas com incertidão do poder do Espírito Santo, bem como ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso, combinado aos 9 frutos, bem como amor, gozo e paz, cujos 3 primeiros representam a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e os outros 6 a conduta do homem, bem como inteligência, alegria, conselho, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso, aliada às 6 armaduras de Deus, do capacete ao cinto, e do cinto à bota do paz. A bota da paz. Desejo um excelente ano novo, revestido de muita saúde física, mental e espiritual, à luz da lei de Deus, das dos homens. Até o próximo ano e fique com Deus, se Deus quiser.